No finalzinho de 2021 e comecinho de 2022, a Honda me deixou 17 dias com a Honda CB500F. E eu não vou falar hoje sobre diâmetro de freios, cilindrada, torque, nada sobre isso. Até porque, se você ainda não assistiu à avaliação dessa moto, eu vou deixar o link em algum lugar aqui da tela e também na descrição do vídeo, que lá tem a avaliação completa de uma moto idêntica a essa, somente a cor que muda, na cor laranja perolizado. Essa daqui é uma vermelha perolizada que passou esses 17 dias. Eu vou contar tudo o que eu fiz com ela e, claro, também o que eu achei dessa moto. Se vale a pena ter uma na garagem ou se é uma moto mais para você curtir o final de semana ou se realmente ela é uma moto para o dia a dia. Então faz o seguinte, ó. Já deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Não esqueça também de seguir a gente lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Pois bem, passei 17 dias a bordo da CB500F. Na verdade, não a bordo como eu gostaria. Afinal de contas, nós temos uma situação muito particular nesses finais de ano. Nós temos a saidinha de indulto de Natal dos presidiários. E isso se torna um problema, porque essas motos aqui acabam se tornando muito visadas. Então eu não vou falar para você que eu rodei todos os 17 dias, muito pelo contrário. Desses 17 dias, a maioria deles, infelizmente, essa moto ficou parada na garagem. Mas eu andei bastante. Rodei praticamente um tanque com ela, o que dá algo aí em torno de 250, quase 300 quilômetros, dependendo do jeito que você utilizar. Utilizei ela mais no dia a dia e fiz um passeio um pouco mais longo para uma vila inglesa perto daqui de casa chamada Paranapiacaba. E eu vou te falar que essa moto aqui, ela é bem legal de se usar no dia a dia, mas ela não é necessariamente uma moto para você ter como única na sua garagem. Claro, se você tem uma CB500, eu acredito que você com certeza tem um carro também, ou uma outra moto para você utilizar ela no dia a dia, para ir e voltar ao trabalho ou até mesmo para a atividade do trabalho. E eu vou explicar o porquê. Bom, primeiro, porque ela é uma moto que já tem um design mais chamativo, né? Então isso já pode chamar a atenção das pessoas na rua. Não teve um semáforo que eu parei com essa moto que os outros motociclistas do meu lado, que estivessem trabalhando, que estivessem passeando, enfim, parassem e ficassem olhando para ela. Porque de fato o design dela é muito bonito. Você está vendo as imagens aí, está vendo de uma cor laranja metálico, mas é da mesma moto, o mesmo ano, só muda inclusive a cor. Nada mais do que isso, que é do teste que eu já fiz com essa moto aqui. Então, é uma moto de fato muito bonita, uma moto bastante agressiva, tem um desenho muito legal e ela traz uma posição de dirigir também que é bastante agressiva para quem pilota ela, principalmente para quem tem estatura mais baixa. No meu caso, eu acho que ela até é uma moto pequena para o meu tamanho, mas ela é uma moto bastante gostosa de dirigir quando você tem pistas boas. Uma rodovia, uma cidade com asfalto bom, que é uma raridade aqui no Brasil. E nós temos aqui essa moto, 471 cilindradas, com um motor que entrega 50,4 cavalos de potência e 4,55 kgfm de torque. Ela não é um show de potência, mas é uma potência que vai te entregar uma moto muito boa de você guiar em qualquer situação. Com detalhe, por exemplo, se você estiver na rodovia e você precisar acelerar um pouco mais, andar um pouco acima do limite de velocidade por conta de uma ultrapassagem, você tem potência suficiente nessa moto aqui. Eu mesmo cheguei em alguns pontos a 140, 150 km por hora e ainda tinha mais uns 3, 4 mil giros para poder chegar no limite efetivo dessa moto. Não tem por que você andar a mais do que isso, na verdade não tem nem por que andar a mais do que 120 e 130 km por hora. Mas sim, ela te entrega essa elasticidade mecânica para que você utilize caso seja necessário. E com um ronco que é de fato
uma delícia. É um ronco bastante grave quando você está em rotações mais baixas, mas que fica bastante agudo quando você está em velocidades mais altas, e isso faz com que essa moto acabe instigando realmente você a acelerar um pouco mais. Mas vamos falar de comportamento dinâmico dessa moto aqui, porque você vê que ela tem um desenho mais esportivo, como eu já falei, né? Tem um design mais esportivo e ela tem uma pegada também para você utilizar. E eu joguei ela justamente na terra. Dá até para ver que a roda traseira aqui está com bastante terra, né? Pois é, porque para chegar em Paranapiacaba você tem duas opções. A primeira é o que chamam de cidade alta, onde você vai por uma rodovia totalmente asfaltada, encosta a moto e você acessa a cidade somente a pé, justamente porque você não pode entrar com qualquer veículo que seja, mesmo uma motocicleta. Até porque o grande atrativo da cidade está no outro lado de uma ponte que passa por cima de uma ferrovia, onde você não tem acesso, nem com bicicleta você pode passar, tem que passar com a bicicleta empurrando, tá? E você tem o acesso pela Cidade Baixa, que aí você tem rodovia asfaltada e aproximadamente 6 quilômetros de estrada de chão, terra batida mesmo e bastante castigada, tem buraco, tem desnível, enfim, não é uma estrada de trilha, mas sim, é uma estrada bastante acidentada que uma moto trail, uma moto big trail andaria com total tranquilidade, mas a CB500F não é que ela não foi tranquila, ela foi, mas ela sofreu um pouquinho, viu? Porque como a suspensão dela é mais durinha, então você sente que a moto ela acaba dando mais fim de curso, ela acaba sofrendo mais os solavancos e isso passa totalmente para quem está pilotando. Então, se eu tivesse com garupa, seguramente o garupa não teria suportado estar em cima da moto, porque a suspensão da moto é muito dura, porque ela justamente tem um acerto para esportividade e quando você anda com essa moto aqui numa estrada de terra, você acaba sofrendo bastante. Então, se em outros modelos de moto da própria Honda, por exemplo, a Africa Twin, que eu fiz o mesmo trajeto, eu consegui andar a 40, 50 km por hora nessa estrada, até porque é uma moto alta, Big Trail, a própria 500F, aliás, a própria 500X, que é essa moto aqui, só que crossover, mais voltada para o trail do que para o asfalto, embora ela não tenha pneus de uso misto, né, ela tenha pneus ainda de uso para rodovia, para o asfalto, ela é uma moto que tem um curso de suspensão muito melhorado. Então a 500X foi muito melhor do que foi a 500F, porque justamente a suspensão aqui é totalmente diferente. Então se eu andava 40, 50 por hora com uma moto mais alta, aqui quando eu chegava a 25, 30 por hora já começava a incomodar muito. E aí eu tinha que reduzir a velocidade para uma segunda marcha e aí andar bem devagarzinho justamente para não ter nenhum tipo de problema, né? E principalmente até para não cair, porque como ela é mais durinha, ela não absorve e ela pula de verdade. Eu cheguei a tirar várias vezes a roda dela do chão quando passava em algum desnível de pista. Mas na rodovia ela é uma moto muito boa de guiar. Primeiro, porque você tem muita elasticidade mecânica. Então, se você quer dirigir de uma forma mais econômica, você vai estar 110, 120 km por hora, dependendo da rodovia. Sexta marcha, giro baixinho, sem problema algum. Você consegue até conversar com o garupa caso você tenha um. Agora, se você quiser andar com giro mais alto e, consequentemente, o ruído da moto mais alto também, você vai poder fazer. Você reduz marcha e ela vem com um som maravilhoso, um som agudo, encorpado, que de fato faz com que você se sinta até numa velocidade maior do que você realmente está. Então, ela é uma moto bastante gostosa de você guiar em rodovias, até porque o consumo dela é um consumo de moto de 500 cilindradas. Ela não é uma moto necessariamente econômica. Enquanto você pega uma moto, uma CG Titan, por exemplo, que a gente vê aí fazendo na faixa de 35, 40 km por hora, dependendo do jeito que o motociclista andar, até mais do que isso, aqui eu não consegui fazer mais do que 25,4 km por litro. E eu nem andei estrangulando a moto não, eu andei bastante mesmo no uso urbano, como se eu fosse o proprietário dela, para justamente passar uma visão do dia a dia para você, exatamente de como é essa moto aqui. No dia a dia, inclusive, eu fui trabalhar com ela alguns dias e eu trabalho a 30 km daqui da minha casa. Eu pego, meu trajeto é Rodovia Anchieta, Avenida dos Bandeirantes, Marginal Pinheiros
Avenida dos Tajurás, Oscar Americano. Então, é um trajeto que tem bastante descida, bastante subida, tem pista ruim, tem pista boa e a moto vai super bem. Então, para você ir para o seu trabalho e para voltar, ela é uma moto muito ágil, até porque você tem uma moto com um caster curtinho, ela é uma moto fácil de você manobrar, moto fácil de você andar nos corredores e ela se comporta muito bem. Tanto que nos semáforos, quando você precisa de uma arrancada um pouco mais forte, basta que você coloque a primeira marcha, dê acelerador e ela vai embora. Com um detalhe legal, por ela ter embreagem deslizante, na hora das reduções de marcha, você não tem aquele tranco na traseira, né? Que normalmente ela dá aquela travada na roda. Não tem esse problema. Isso pode fazer com que você caia. Você pode reduzir marcha, soltar a embreagem, que ela vai segurar tranquilinho e você não tem problema algum, porque a embreagem dela faz o trabalho de segurar. Uma embreagem deslizante hidráulica, onde você tem uma tranquilidade de poder fazer a redução mais agressiva e não ter o perigo de travar a roda e acabar caindo. Então, ela é uma moto bastante boa de guiar nesse sentido. Mas ela é uma moto bastante, como é que eu posso dizer? Que se você dirigir ela por muito tempo na cidade, ela pode se tornar cansativa. Por exemplo, se você pegar essa moto aqui para utilizar no exercício do trabalho, de repente você é entregador de aplicativo, você faz mototáxi na sua cidade, ela é uma moto gostosa de você guiar, mas mais de 2 horas em cima dela acaba te cansando um pouquinho, justamente porque o assento dela é mais durinho, a suspensão, como eu já falei, é uma suspensão mais durinha, mais voltada para a esportividade e você fica numa posição que acaba te cansando, não é uma posição confortável para você utilizar no dia a dia a moto, ou melhor, utilizar no dia a dia sim, mas utilizar para o exercício do trabalho essa moto aqui. Então, ela é uma moto mais para você passear, mais para você curtir e para você aproveitar os finais de semana e poder viajar junto com os amigos, enfim, ou de repente viajar com mais um garupa aí para você aproveitar tudo que essa moto traz para você. Então, foram 17 dias, desses 17 dias que eu falei, alguns deles ficaram parados, eu não rodei todos os dias, eu rodei aí, seguramente eu rodei uns 10 dias com essa moto, então um intervalo ali, nas datas mesmo, né? O Natal, o Ano Novo e uns 2 dias para frente dessa data e para trás eu acabei deixando ela parada, justamente por conta da alta incidência de roubos, então eu preferi ficar quietinho com ela em casa, rodar de carro, mas os dias que eu utilizei agora, por exemplo, mesmo logo depois do dia 3 de janeiro, eu passei a utilizar ela até o dia da devolução e, de fato, a moto se comportou muito bem, uma moto que é muito gostosa de guiar e que pode ser sua por um preço relativamente acessível. Eu estou aqui no site da Honda e esse preço aqui, ele é o preço do site com frete não incluso, então pode ser que na sua região fique mais caro também, tá? Por conta de frete, mas aqui ela custa a partir de R$ 33.320 e você tem essa cor aqui, que é o vermelho perolizado, você tem o prata metálico com detalhes em vermelho e você tem também o laranja metálico com detalhes em preto, que foi a moto que você viu aí as imagens rodando comigo dirigindo a moto, imagens também de estúdio que foram feitos lá nos estúdios da Five Media, que é a nossa parceira de produção aqui do Motor Driver. Então, é uma moto sim gostosa de guiar e que se você procura uma moto de 500 cilindradas para você iniciar no mundo das médias e altas cilindradas, ela vai super bem e vai entregar exatamente o que você precisa. Esportividade, uma condução mais firme, mais durinha, uma boa posição de dirigir sim, para você viajar, enfim, e aproveitar os finais de semana e, por que não, um ronco também delicioso. É isso. Curtiu o vídeo? Deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal? Clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.